do grupo Maço em Ação, que estuda... vamos lá. Os integrantes são Graziele Xavier, eu presente, Leonardo Domingues, Nathalie Oliveira. O nosso público-alvo são pessoas com depressão ou que estejam desenvolvendo também, né? Que a gente... É isso. Justificativa. Auxílio da massoterapia para a prevenção da depressão. Por que prevenção? Nós sabemos que a depressão é uma doença que, é foda, né? Como que a gente pode falar que a massoterapia pode ajudar a evitar a depressão? Então, a gente não pode colocar isso, entendeu? A gente tem que colocar que é uma prevenção, é algo que previne se você estiver no começo. Não dá pra falar, é um milagre de Deus, a gente vai te ressuscitar e te tirar da depressão. Não, então é mais ou menos isso. O objetivo geral, trazer a importância da massoterapia com o poder do toque. Bom, no começo, a nosso objetivo era estudar, né, a importância da massoterapia para o tratamento e a prevenção, só que não só isso, era buscar 2 grupos de pessoas, uma que estava fazendo tratamento psicológico junto com a massoterapia e que não estava, e tentar fazer uma comparação para mostrar realmente o poder da massoterapia, se teria algum poder ou não para ajuda. E o grupo acabou desmembrando um pouco, tivemos muitas complicações e chegamos ao lar de assistência vicentina, onde que fizemos a nossa ação. Esse lar era um lar de idosos, né? Ele iniciou em 1931 e primeiramente ele acolhia crianças abandonadas, principalmente mulheres que não tinham família, não tinham condições de se manter, então dava moradia, alimentação. E de um tempo para cá continua sendo mais mulheres, né? Então são mais idosas, só que não só mulheres que não têm moradia, então eles acolhem ao público mesmo. Só uma observação, existe 1 ou 2 senhoras que estão lá desde a época da Revolução. Elas entraram lá crianças e hoje tem em volta de 75 a 85 anos. A gente teve contato com elas e foi uma experiência muito renovadora para todos nós. No começo, acho que todo mundo ficou meio em choque, assim. Porque é uma situação bem complicada, para mim foi, de início. Por se tratarem de senhoras, a maioria lá não tinha família, a família às vezes não ia visitar. Então, quando a gente começou a ir lá e fazer a massagem, levar um óleo de lavanda, porque a assistente lá, a psicóloga, falou que elas não conseguiam dormir, elas eram muito agitadas. No momento que a gente foi lá, só para fazer uma massagem nas mãos e conversar, foi algo que tocou muito o nosso coração, falar, poxa, olha o que elas estavam precisando. Às vezes só de conversar com elas e elas ouvir, e elas mesmo elas falando, não quero, tal, mas às vezes elas vinham, ai, eu tô tão cansada disso. Então foi uma experiência muito bacana pra gente. Sim, realmente. Bom, aqui nós colocamos um gráfico que aceitou, que gostou e não atendeu. O não atendeu é porque tinha 34 senhoras lá. Nós fomos foram 3 atendimentos e não conseguimos dar conta de atender todas, porque eram somente nós 3. E teve um outro dia até que o Porto foi nos ajudar para conseguir ter esse contato. E aí acabou tendo uma grande maioria que não conseguiu atender no primeiro e no segundo, mas depois a gente já conseguiu ter mais atendimentos e conseguiu ter um resultado melhor. Sim, a gente procurava sempre atender a todas, né? Então, o primeiro dia a gente não conseguiu atender um número grande, né? Principalmente porque algumas se recusaram, como foi uma experiência para elas, né?
uma primeira vez que a gente esteve lá, teve algumas que se recusaram. E aí no segundo dia a gente buscou as que a gente não atendeu e que se recusaram. Então, assim, se você for ver, as que aceitaram, no primeiro foram 14 que a gente atendeu que aceitou. No segundo dia já conseguimos subir para 18. Então, elas começaram a se abrir melhor, começaram a conversar melhor. E no terceiro dia a gente conseguiu atender 21, em 3. E você vê que também, que gostou, sempre muito próximo do que a gente atendeu. Porque tinha algumas que tinham ou dificuldade de fala, ou de receio. Então, sempre muito próximo, né, do que a gente atendeu, as que gostaram. Bom, a segunda etapa do nosso projeto, já que a primeira foi o atendimento, decidimos fazer um vídeo para poder ouvir alguém que já era formado, no caso um psicólogo, para falar sobre o assunto e para ver se realmente a gente está indo no caminho certo, se a nossa terapia ajudaria mesmo a auxiliar as pessoas que têm depressão ou a não desenvolver a depressão. Então, primeiro a gente teve a ideia de fazer uma conversa com a psicóloga e com estudantes de psicologia. Porém, não deu certo. Aí só deu certo a conversa com a psicóloga. E aí a gente gravou uma sequência de vídeos falando um pouco sobre a depressão, que no momento não está aparecendo. Sim, estamos com um problema técnico aqui, que o vídeo, infelizmente, não está passando. Deu tilt. Foi batidão no começo. Porque assim, nós temos também o Instagram, né? O Instagram é o Maço em Ação. Só que a gente queria fazer algo além. Trazer alguém que trabalha diretamente com essas pessoas, que tem um respaldo maior. Então a gente procurou um psicólogo para ver a opinião dele, se é realmente o que a gente pensa, que a massoterapia consegue ajudar no tratamento e na prevenção da depressão. Então a gente fez um vídeo com uma conversa com a psicóloga para ela apontar o que é realmente a depressão, porque muitas vezes as pessoas acham que tem depressão, só que elas não entendem muito bem o que é depressão, acham que é um momento, acham que é você estar triste simplesmente, mas não, vai muito além. E aí a gente buscou uma profissional para quebrar esse mito, né? Falar realmente o que é a depressão e como a massoterapia ajuda. A gente teve uma resposta boa, a gente postou esse vídeo no YouTube. É uma conversa de mais ou menos 7 a 10 minutos. E aqui no slide está mostrando são os comentários que a gente teve do vídeo. São comentários muito bacanas, que a gente ficou bem feliz de ter recebido e entender que tem gente que não entendia o que era depressão e através do comentário fala, poxa, uma conversa rápida que vocês tiveram foi esclarecedora. E pra gente foi muito legal. E no Instagram também tem umas curtidas. O objetivo do Instagram também de início foi só para documentar o que a gente estava fazendo e essas coisas. E aí a gente comentava um pouco do que a gente utilizava do óleo essencial, o poder do toque, essas informações que a gente tinha no Instagram. E aí a gente foi publicando aos poucos o que a gente foi fazendo. E tanto que hoje a gente já tirou foto com vocês para poder postar, que é uma reta final do nosso projeto. Esse vídeo ele foi postado dia 1 desse mês e hoje ele está com 150 visualizações, então acho que teve um resultado muito positivo, né? Porque a gente mandava para alguns amigos e pelo jeito conseguiram espalhar para muitas pessoas, porque querendo ou não, alguém sempre conhece alguém que ou já passou por algum problema depressivo, ou vai passar, ou está encaminhando, e é sempre bom levar informação. Bom, nós vamos colocar o nosso vídeo que está no YouTube, porque a gente teve um probleminha ali no PowerPoint.
isso, acabam confundindo ou simplesmente acreditando que a doença se iguala a outros aspectos da mente humana, como tristeza, desânimo e mau humor. Estamos aqui hoje com a Bruna Pedro, que é docente do SENAC e também psicóloga, e vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a depressão. O que é depressão? Depressão é uma doença mental que ela tende a ser crônica ou recorrente, principalmente quando ela não é tratada. É caracterizada por um desinteresse em atividades do dia a dia e que vai prejudicando significativamente o cotidiano dessas pessoas e que pode chegar ao suicídio. Como é o tratamento? O tratamento é medicamentoso e psicoterápico, ou seja, a pessoa precisa procurar ajuda médica, de um psiquiatra e de um psicoterapeuta, um psicólogo, né? A conversa entre esses dois profissionais, na conversa entre esses dois profissionais vai ser feita a escolha de um antidepressivo com base no tipo de depressão que a pessoa apresenta. Então a gente vai tentar encontrar um medicamento mais adequado para aquele sintoma que ela está apresentando, e com a psicoterapia essa pessoa vai trabalhando esse mal-estar, essa questão que vem de origem mental. Quais são os sintomas da depressão? Os sintomas da depressão são humor depressivo, ou seja, sensação de tristeza, autodesvalorização, sentimento de culpa, um retardo motor, falta de energia, preguiça, cansaço excessivo, lentidão no pensamento, falta de concentração, falta de memória, falta de vontade, falta de iniciativa, insônia ou sonolência, perda ou aumento de apetite, quando tem um aumento, geralmente com maior interesse por carboidrato e doce, uma redução de interesse sexual e dores e sintomas físicos como mal-estar, cansaço, queixas digestivas, dor no peito, taquicardia e sudorese. Quais são as suas causas? As causas possíveis incluem uma combinação de origem genética, biológica, bioquímica, cerebral, psicológica e social. O que é massoterapia para você? Massoterapia, para mim, ela vai além do toque. Ela é um tratamento terapêutico que ajuda, com a ajuda de diversas terapias holísticas, ajudam no combate e no tratamento de diversas outras doenças, não só uma massagem relaxante. Vai além de uma massagem relaxante, ela vai também, é um tratamento. Como a pessoa com depressão pode se ajudar? Essa pessoa precisa buscar ajuda profissional e tentar manter um estilo de vida mais saudável possível, né? E quando a gente fala em estilo de vida saudável, a gente está falando de ter uma dieta equilibrada, praticar atividade física, tentar combater o estresse fazendo atividades prazerosas, né? Achando tempo na agenda dela para fazer atividades prazerosas. E quando eu falo atividades prazerosas, pode ser qualquer coisa. Evitar consumo de álcool, evitar o consumo de drogas ilícitas, diminuir as doses diárias de cafeína, tentar manter uma rotina regular de sono e não interromper de forma alguma o tratamento sem orientação médica. Como a massoterapia pode contribuir para pessoas com depressão? De várias formas, principalmente trabalhando no corpo, né, no toque, aquilo que a pessoa não consegue colocar para fora. Ou até fazer a pessoa se perceber, né? Fazer a pessoa perceber. O toque é afeto, né? Tocar de alguma forma, quando você toca alguém, você está transmitindo afeto. Então, eu acho que para o depressivo, quando ele está no tratamento, né, de masso, eu acho que para ele tem muito essa coisa de voltar a sentir seu corpo de outra forma, de conseguir aliviar dores do seu corpo, de conseguir se abrir para outras pessoas, né? Talvez não de uma forma verbal, porque eu acho que a forma verbal talvez seja realmente mais difícil, embora ela seja muito significativa. Essa questão corporal é muito importante, né? Ele promove um relaxamento, que naturalmente a massoterapia vai promover o relaxamento do corpo, e nesse relaxamento a pessoa conseguir perceber outras sensações, outras emoções durante o atendimento. O poder do toque é importante? Muito importante. Tem alguns casos de pacientes que quando eles chegam, né, eu tenho o hábito de quando eles chegam dar um abraço de bom dia, de verdade, uma coisa de recepção. E tem alguns pacientes que têm essa dificuldade de receber esse abraço, porque associa esse abraço a algo muito íntimo, de um teor quase sexual, né? Mas tocar, na verdade, é você perceber a presença do outro. Quando você
um conjunto de procedimentos de massagem que tem como objetivo proporcionar bem-estar, saúde e qualidade de vida. Os benefícios são diversos: alívio do estresse, alívio de dores e tensões, relaxamento muscular, liberação de toxinas pela corrente sanguínea e melhora a circulação sanguínea. Segundo pesquisas, existem 300 milhões de pessoas no mundo com depressão. O risco é 3 vezes maior entre mulheres. E a OMS divulgou que a depressão em 2020 será a principal causa de afastamento no trabalho. Uma pesquisa feita em 6 escolas de Duque de Caxias pela socióloga Deise Miranda mostra que de 1.279 alunos, 288 relatam ter depressão e ansiedade. Bom, esperamos que vocês tenham entendido um pouco sobre o que é depressão e que existem formas de tratamento. Se você se identificou com um vídeo, está passando por essa situação ou conhece alguém que esteja passando, procure por ajuda. Ou entre em contato com o Centro Valorização à Vida. Ligue 188 ou você pode entrar no site www.cvv.org.br. A descrição vai estar no vídeo. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo falando um pouquinho mais sobre a depressão. E aí no nosso slide a gente tinha mostrado os comentários, tivemos 150 visualizações, 36 curtidas, 14 inscritos no canal e 6 comentários. Os comentários, assim, foram ótimos, a gente ficou até... não sei a palavra, mas... Sem palavras. Sem palavras. Porque o retorno foi muito bom pra gente, né? Até para fazer a conclusão do projeto. E... vamos ver se no próximo slide... Quer que volta? Volta. Aí aqui tem alguns comentários, né? Das pessoas. Informando como eles se sentiram através do vídeo. De como fez bem para eles também entender um pouco mais, né? E aqui foram as marcas formativas do SENAC que foram contempladas nesse projeto. Bom, a visão crítica a gente teve que ter desde o início, né? Por conta de ter que estudar o que é depressão, entender melhor, buscar artigos que sejam mesmo comprovados, verdades, porque na internet você acha muita coisa, muita desinformação. Então a gente teve que ter uma visão muito crítica nessa parte, domínio técnico não só da parte massoterapêutica, né? E abordamos não só a parte da massagem, mas também da aromaterapia, a qualidade, o que a aromaterapia vai proporcionar para aquela pessoa. Atitude colaborativa. Nossa atitude colaborativa não foi só com os massoterapeutas, né, mas também com psicólogos, tentar fazer essa integração da massoterapia no combate à prevenção à depressão. Atitude sustentável. Vai lá. Bom, a atitude sustentável nossa, a gente acredita que foi levar, como eu posso dizer... O poder do toque, né? O poder do toque, o poder da aromaterapia também para aquelas senhoras que estavam passando por algumas dificuldades e tornar aquele espaço o mais agradável, o melhor possível para elas terem uma qualidade de vida possivelmente naquele momento melhor. Bom, aí aqui a gente fala um pouco das nossas dificuldades, que nem tudo é flores, né? Todo projeto tem algumas dificuldades a serem enfrentadas e não é só porque a gente teve um obstáculo que a gente desistiu. A nossa primeira dificuldade foi decidir com o grupo qual segmento seguir, porque no começo a gente estava muito amplo. Acho que no começo de todo o projeto a gente pensa
1001 coisas. Sim, nós estávamos pensando nas doenças psicossomáticas, mas não em uma específica. Então a gente teve que conversar entre nós e decidir uma para aí conseguir começar a estudar e trabalhar. Depois que a gente decidiu, a gente teve a dificuldade de encontrar o local para ser feito o estudo. Porque a gente chegou aí no CAPS. Isso, obrigada. Só que lá era muito burocrático para conseguir entrar e fazer uma ação. E também tem aquela questão, né, de como nós nos sentimos. E a gente ficou muito pesado em entrar lá e sentimos que não conseguiria dar continuidade no projeto se fosse lá, né? Exato. E aí depois que a gente encontrou um lugar, aí a gente teve a dificuldade do tempo disponível dos integrantes para realizar a ação. Porque a gente encontrou o lugar, mas a gente já trabalhava e tudo mais, estudava também. E aí também teve a dificuldade de descobrir a disponibilidade de horário do lugar para nos receber. Sim, conciliar essas duas coisas, né? A gente tinha horário, mas os nossos horários não batiam e não batia com o horário do local. Então a gente teve que fazer um encaixe aí. Um bom encaixe. E depois que a gente já tinha feito a ação, a gente teve que encontrar uma psicóloga para efetuar a gravação. Com a ajuda dos nossos docentes, a gente encontrou a Bruna Pedro. Mas antes de encontrar ela, a gente teve a dificuldade de encontrar porque os psicólogos têm aquela questão do horário disponível para eles atender, para eles conseguir conciliar ali com a gente. E também os nossos contatos de psicólogos eram professores também. Então, a carga horária deles disponível era 0. Então, ficou muito difícil. E depois encontrar um aplicativo para fazer edição do vídeo na vertical, porque eu gravei o vídeo inteirinho na vertical e depois eu entrei no YouTube eles falando que os vídeos são gravados na horizontal. A gente ficou 3 dias com dor de cabeça até encontrar um aplicativo, e quando encontrava o vídeo não ficava legal, e inclusive vocês perceberam que até apareceu uma marca d'água, né? Porque era o que dava e aí foi. Então essa também tem que ser relatada como uma dificuldade, né? Enfim, vamos lá. E aí a nossa finalização do projeto fazer uma ação para ver a relevância e a importância do toque e da integração da massoterapia no auxílio ao tratamento de depressão. Nós não temos como intuito continuar com a ação em fins lucrativos, mas pensamos em levar o nosso conhecimento à frente para beneficiar aqueles que estão desamparados. A gente teve um pensamento... Atitude empreendedora, mas não um retorno lucrativo, né, financeiro. E o que nós pensamos, o grupo? A gente pode levar o nosso conhecimento à frente, mas de uma forma assim, mais sutil, né? A gente não precisa chegar e falar, você precisa disso, você precisa daquilo. Não, apresenta o vídeo. A gente teve uma puta criação ali para fazer o vídeo e tudo mais. A gente já tem um conhecimento que os professores trazem pra gente, a conclusão do curso e tudo mais. Então, a gente se sente apto e capaz de ajudar o próximo, né? Sim. E aí é uma frase: a dor que você sente hoje será a sua força amanhã. Cada desafio enfrentado é uma oportunidade de crescimento. E aí a gente colocou ali a florzinha porque é um trabalho de formiguinha, né? É regar diariamente, é cuidar. E o nosso corpo é cuidar. A gente tem que cuidar diariamente dele para que ele floresça, para que ele cresça. E aí por isso que a gente representou com a plantinha crescendo. E é isso, gente. Obrigada. Curiosidade. Perguntas, dúvidas, angústias? Graças, o que é ILP? Ali que não mencionam lá. ILP é Instituto de Longa Permanência. Ele é, no caso, é um asilo que ele não é
o governo não ajuda. Então ele sobrevive de doações e tal. E a gente até divulgou no Instagram também. E quem puder ajudar, até receber visitas, eles gostam de receber ações, a gente viu isso. As senhoras geralmente recebem alguém que tocava música pra elas, dança, essas coisas assim. E engraçado, teve um dia que a gente foi lá e um colégio foi lá fazer desenho com elas. E, elas ficaram super felizes. As crianças lá com canetinha, com giz de cera, com um monte de coisa, e elas é uma distração para elas, porque querendo ou não, elas ficam ali a todo momento uma com a outra e tinha muito atrito, né? Sim. Delas, E entre também, elas. tinha dois grupos diferentes. Tinha o grupo das senhoras que tinham mobilidade, né? Então elas tinham mais independência, então elas podiam sair de fim de semana, e tinham as senhoras que ficavam só no primeiro andar, que demandavam muitos cuidados. Que era até o andar da enfermagem, que ficavam ali o tempo todo auxiliando. Tinha uma que não saía da cama, então tinha que ficar trocando o decúbito dela a cada 2 ou 3 horas. Exato. Então tem que ter esse cuidado, e aí a gente acabou também ficando muito no primeiro andar, porque Sim. o cuidado acabou chegando na gente, a gente falou, vamos ficar aqui um pouquinho mais, né? A gente também acabou ficando acolhido no primeiro andar. E aí no segundo andar a gente foi no último atendimento, que as senhoras super felizes e adoraram receber a gente lá e pediram pra gente voltar mais vezes, que acabou não tendo como ir, mas é um lugar assim que se vocês puderem ir, vai ser muito bem recebido e vocês vão ficar encantados, porque é muito legal lá. Onde fica? Fica no Jabaquara, na Vila Mascote. Deixa eu perguntar, vocês falaram que foi um pouco difícil esse contato com as idosas. O que vocês fizeram para cativar elas? Porque esse contato, eu acho um pouco, como elas são senhoras, já passaram por muita coisa, como que vocês tiveram esse contato direto? Então, nós tivemos auxílio da psicóloga, a Ângela, que estava a todo momento com a gente, e ela informava, o nome dessa senhora é tal. Aí ela chegava na senhora e falava, olha senhora, elas vão fazer um carinho na sua mão, a senhora gosta de creme? Gosta de passar creme nas mãos e tudo mais? E elas, eu gosto. Aí a gente, posso fazer? E a todo momento pedindo permissão, vendo se elas estavam se sentindo confortáveis em receber aquilo. E depois que a gente terminava, a gente agradecia e elas não queriam mais deixar a gente sair. Sim. Uma coisa também que ajudou foi o óleo essencial de lavanda, que elas adoraram o cheiro. Porque algumas não queriam fazer a massagem. Quando a gente chegava, oi, tudo bem, a gente se apresentava tudo bonitinho. Eu não quero nada na minha mão. Falei, tudo bem. Só de você chegar perto com um creme, com óleo essencial, que gostoso esse cheiro. Falei, um cheirinho diferente. Ela, nossa, tô sentindo soninho agora, tô me sentindo mais relaxada. E aí as que não queriam, mesmo assim a gente conversando um pouco, elas se sentiam à vontade depois. E depois dos outros atendimentos que a gente foi fazendo, elas foram se aproximando ainda mais. E a gente teve meio que um horário definido com a psicóloga, que era um pouco antes da janta, porque aí elas já ficavam mais calmas para receber a comida e logo depois já dormir. E aí a psicóloga falou que algumas que acabavam dormindo logo depois, e aí ela falou, volta mais vezes, porque vocês fizeram um efeito muito grande aqui. As senhoras estão super calmas e perguntando, cadê aqueles rapazinhos lá? Pode perguntar. Eu queria saber, desculpa, qual foi o tipo de massagem que vocês usaram? Porque são senhoras e tem toda uma de não poder fazer massagem. Sim. No começo a gente queria fazer uma massagem assim, rápida nos membros, tudo mais, só que aí a gente foi avaliando, viu que muitas vezes não ia conseguir fazer. E pela situação de saúde delas também, né? Elas a gente viu direitinho se podia realmente usar o óleo, conversou com a psicóloga, tudo isso. A gente verificou antes. E aí surgiu só a massagem nas mãos mesmo. Mas a massagem, assim, é um toque. Foi um toque bem sutil, não teve pressão nem nada. Foi exatamente para mostrar o toque e ter uma conversa, uma escuta, né? Porque aquelas senhoras, até as que tinham dificuldade de falar, elas falavam bastante de como elas foram parar lá. Elas falam muito do passado. Sim. Como eu vim parar aqui,
quantos anos eu tenho, a minha filha me liga, vem me visitar. Então, era mais uma conversa. A gente ali tocando, na mão fazendo um carinho, né? Sim. E elas conversando com a gente. Uma pergunta que eu tenho uma avó em casa. Eu queria saber. Vocês mencionaram que foram 3 vezes no lar e que não deu para ir. Vocês têm um intuito de levar isso adiante, assim como sobre assuntos de depressão, ou pararam por aí? Então, eu já tenho um contato antigo lá no lar, né? E nós temos a intenção de voltar lá, mas como uma forma de carinho, assim, tipo, uma visita, não mais como um estudo. E aí, terminando o curso, a gente vai ter mais tempo para conseguir voltar lá mais vezes. Sim, exato. Uma das coisas que fez a gente não voltar lá foi por conta que mudou o cronograma delas. E aí acabou não batendo com os horários, e aí não conseguimos ir e mudamos a forma. E referente o projeto referente à depressão, você mencionou que vocês vão prosseguir. E qual a ideia? Somente com vídeos? Vocês pretendem fazer oficina para levar algo que possa ajudar essas pessoas também? O que vocês pensam referente a isso? Então, o que nós pensamos, além do vídeo que nós temos como estrutura e base, a gente pensa em construir outros vídeos com a aromaterapia, mostrando as indicações e contraindicações para as pessoas que têm ou estão desenvolvendo a depressão, e tentar levar palavras que tenham um certo conforto, uma forma que a pessoa veja que ela não está sozinha e que ela pode e tem como buscar ajuda. Tipo, pra gente formar o grupo e ter toda essa estrutura do projeto, a gente teve que estudar muito, ler muito artigo científico, muitos livros, e os professores ajudaram bastante também nisso. Então, a gente tem meio que uma bolsa de informações que a gente quer levar para frente. Em questão a realizar ações, eu acho que ainda no momento a gente não tem pretensão de fazer ações, porque assim, acaba sendo, dependendo do lugar, muito burocrático. Sim, mas... Então, a gente não tem pretensão ainda de fazer a ação, mas continuar divulgando informações que possam ajudar nessa questão, né? E buscar também, provavelmente, parcerias com psicólogos, com clínicas, que possam estar acolhendo e implementando a massoterapia para ajudar. Vocês falaram que teve contato com uma psicóloga ali que deu entrevista para vocês e tudo. E você falou também da questão de empresa, de ser burocrático, toda essa questão e tal. Mas eu queria dar uma dica assim. Tem na Praça Roosevelt, tem terapeutas que fazem sessões gratuitas lá, né? E talvez aliar as duas coisas e fazer um trabalho nesse sentido, acho que poderia ser bem legal. Legal, interessante. Eles fazem ali atrás onde rola o espaço de arte do Parlapatões ali e tal. E onde tem umas cafeterias ali na Praça Roosevelt, e é gratuito, né? É uma forma de divulgar e também tá praticando, né? Achei bem legal de vocês trazerem um profissional para o trabalho de vocês, e disso eu pensei que compartilhar. Obrigada. Ótimo, a gente não sabia dessa informação, muito obrigado. Mais alguma pergunta? Alexandre? Mini Marcelo. Não? Nada mesmo? Talvez fosse interessante o relato da psicóloga lá do espaço que vocês atenderam. Vocês trouxeram tantas coisas bacanas aí em termos de como as senhorinhas elas reagiram e os efeitos positivos que surgiram após as intervenções, o trabalho que vocês fizeram lá. Então, talvez uma fala dessa psi que acompanha essas senhoras, elas tivessem também um peso relevante aí, né, apresentado, né, enquanto parte do projeto, né.
Achei maravilhoso o trabalho, acho que eu vou ficando aqui desse lado, né, feliz pra caramba, né, de ver a forma como vocês foram conduzindo e a forma como vocês vão entendendo e aplicando a massoterapia, não tecnicamente, mas com todo esse cuidado, né, acho que o jeito, né, que vocês falam traz a essência do que a gente veio tentando passar ao longo do curso todo, né, com essa coisa do, olha, né, a gente foi sempre ali pedindo a permissão, perguntando se gostaria de receber. Isso é mais do que cuidado, né? Isso é mais do que cuidado. Então, eu vou ficando muito, muito feliz mesmo, né, ouvindo essas coisas, porque a gente, né, fica a sensação de, poxa, acho que aquilo que a gente foi plantando ao longo do curso, de fato, né, foi apropriado, se apropriaram, foi introjetado e está aí na ação de vocês. Muito legal, parabéns ao grupo, viu? Obrigada.